Em Você é o Placebo, Joe Dispenza parte de uma pergunta simples, mas perturbadora. Se a mente é capaz de curar o corpo quando acredita que está recebendo um tratamento falso, então até onde vai o poder real da consciência humana? A partir dessa questão, ele constrói uma ponte entre ciência, neurobiologia, física quântica, psicologia e experiência humana direta, mostrando que o chamado efeito placebo não é um engano da mente, mas uma demonstração concreta de como crenças, expectativas e estados emocionais moldam a biologia. Joe começa explicando que o efeito placebo não é algo raro ou místico. Ele acontece todos os dias, em hospitais, pesquisas clínicas e experiências pessoais. Pessoas melhoram, sintomas desaparecem e até doenças entram em remissão sem que haja um princípio ativo químico envolvido. O que existe, segundo ele, é uma mudança interna profunda no estado do indivíduo. Quando alguém acredita genuinamente que algo vai curá-lo, essa crença inicia uma cascata de reações químicas e neurológicas reais no corpo. A grande virada do livro acontece quando Joe propõe que o verdadeiro agente de cura não é o comprimido, a cirurgia ou o médico, mas o próprio indivíduo. O placebo apenas serve como um símbolo externo que autoriza a mente a mudar o estado interno. Em outras palavras, a pessoa não é curada pelo placebo, ela é curada por si mesma. Daí o título do livro, Você é o Placebo. Ele então começa a desmontar a ideia de que somos vítimas passivas da genética ou do ambiente. Embora reconheça que fatores genéticos existem, Joe explica que genes não são sentenças definitivas. Eles são ativados ou desativados por sinais químicos internos, e esses sinais são profundamente influenciados por pensamentos, emoções e percepções. Assim, a forma como uma pessoa pensa e sente pode literalmente alterar a expressão genética ao longo do tempo. Joe aprofunda essa explicação, mostrando que o corpo não vive no presente psicológico, mas responde ao que a mente acredita ser real. Se uma pessoa revive constantemente experiências passadas traumáticas, o corpo reage como se o evento ainda estivesse acontecendo. Da mesma forma, se a pessoa acredita intensamente em um futuro de cura, o corpo começa a se reorganizar agora, no presente, como se esse futuro já fosse real. Aqui entra um ponto central do livro. O corpo é a mente inconsciente. Ele aprende por repetição emocional, não por lógica. É por isso que mudar apenas o pensamento racional raramente é suficiente. Para que uma transformação aconteça, a emoção precisa acompanhar o pensamento. Quando pensamento e emoção estão alinhados, o corpo aceita a nova informação como verdade. Joe explica que nos casos de placebo mais impressionantes, as pessoas entram em um estado emocional diferente do habitual. Elas sentem esperança, alívio, confiança ou gratidão. Essas emoções alteram a química do cérebro, liberam neurotransmissores específicos e mudam a forma como o sistema nervoso funciona. O corpo sai do modo de sobrevivência e entra em um modo de crescimento e reparo. Ele também aborda o oposto do placebo, o efeito nocebo. Quando alguém acredita que algo vai lhe fazer mal, mesmo que seja inofensivo, o corpo responde negativamente. Sintomas aparecem, dores aumentam e o organismo se desregula. Isso mostra que a mente não distingue bem entre o que é real e o que é acreditado. Para o corpo, aquilo em que acreditamos profundamente se torna realidade biológica. A partir daí, Joe começa a questionar a forma como a medicina tradicional lida com a mente. Ele não nega a importância da medicina, mas aponta que ignorar o papel da consciência é tratar apenas parte do problema. Muitos tratamentos funcionam melhor quando o paciente acredita neles, confia no processo e sente segurança emocional. Esses fatores não são acessórios, eles são componentes ativos da cura. Joe então introduz a ideia de que crenças são programas mentais profundamente enraizados.
Elas não são apenas pensamentos passageiros, mas estruturas neurológicas formadas por repetição e experiência emocional. Quando uma crença é ativada, ela automaticamente gera emoções, comportamentos e respostas fisiológicas correspondentes. Por isso, mudar uma crença exige mais do que força de vontade, exige uma reeducação do cérebro e do corpo. Nesta primeira parte do livro, ele deixa claro que o placebo funciona porque cria uma ruptura no padrão habitual da pessoa. Algo novo acontece, uma nova expectativa, uma nova esperança, uma nova narrativa interna. Essa ruptura permite que o cérebro saia do piloto automático e crie novas conexões. O problema é que, sem consciência, a maioria das pessoas continua reforçando os mesmos padrões todos os dias, mantendo o mesmo estado de saúde, emoção e comportamento. Joe começa então a preparar o leitor para o que virá a seguir. Se o placebo funciona sem que a pessoa saiba como funciona, o que aconteceria se alguém aprendesse conscientemente a produzir esse mesmo efeito dentro de si? Se fosse possível gerar as mesmas mudanças internas sem depender de um agente externo? Essa pergunta se torna o eixo central do livro. Ele sugere que o verdadeiro objetivo não é depender de placebos, mas aprender a se tornar o próprio placebo. Isso significa aprender a entrar voluntariamente em estados mentais e emocionais capazes de reorganizar o corpo, a mente e a percepção da realidade. Para isso, será necessário entender como pensamentos se transformam em emoções, como emoções se tornam estados biológicos e como esses estados mantêm ou quebram padrões de saúde e comportamento. Ao final desta primeira parte, fica claro que Você é o Placebo não é um livro sobre truques mentais ou pensamento positivo superficial. É uma investigação profunda sobre a relação entre consciência e biologia. Joe Dispenza começa a mostrar que aquilo que acreditamos ser apenas psicológico é, na verdade, físico, químico e mensurável. A mente não é algo separado do corpo, ela é o corpo em ação. Ao avançar no livro, Joe Dispenza começa a aprofundar a explicação sobre como pensamentos se transformam em experiências físicas. Ele deixa claro que um pensamento isolado tem pouco poder, mas pensamentos repetidos, carregados de emoção, constroem circuitos neurais estáveis. Esses circuitos passam a operar automaticamente, moldando a forma como a pessoa percebe a realidade e como o corpo responde a ela. É assim que crenças se tornam estados biológicos duradouros. Joe explica que quando penso repetidamente da mesma maneira, estou treinando meu cérebro para funcionar sempre nos mesmos caminhos. Com o tempo, esses caminhos se tornam tão eficientes que o cérebro passa a economizar energia, usando-os como padrão. Esse é o mecanismo por trás dos hábitos mentais. O problema é que muitos desses hábitos foram criados em momentos de dor, medo ou trauma e continuam ativos mesmo quando já não fazem sentido. Ele aprofunda a ideia de que emoções são o elo entre mente e corpo. Uma emoção nada mais é do que uma resposta química a um pensamento. Quando penso em algo ameaçador, meu corpo libera substâncias ligadas ao estresse. Quando penso em algo que me traz segurança ou alegria, outras substâncias entram em ação. Se essas emoções são vividas repetidamente, o corpo passa a memorizar esse estado como normal. Nesse ponto, Joe introduz um conceito fundamental. O corpo se torna viciado em certos estados emocionais. Emoções como raiva, tristeza, culpa ou medo podem se tornar familiares a ponto de o organismo buscá-las inconscientemente. Isso explica por que muitas pessoas permanecem presas a padrões de sofrimento, mesmo desejando mudar. Não é falta de vontade, é dependência bioquímica. O efeito placebo entra exatamente aqui. Quando uma pessoa acredita que algo externo vai curá-la, essa crença quebra temporariamente o ciclo emocional antigo. O cérebro começa a liberar novas substâncias químicas associadas à esperança, confiança e alívio. O corpo, ao sentir essa nova química, sai do estado habitual de sobrevivência e entra em um estado de reparo e equilíbrio. Joe reforça que isso não é imaginação.
Estudos mostram que o cérebro, sob efeito placebo, libera endorfinas, dopamina e outras substâncias reais, mensuráveis. O corpo não sabe se a causa dessa mudança veio de um medicamento real ou de uma crença forte. Ele apenas responde ao sinal interno. A partir disso, Joe começa a questionar uma crença muito comum, a ideia de que precisamos de algo fora de nós para mudar. Ele explica que o placebo funciona como uma permissão psicológica. A pessoa acredita que agora pode mudar porque algo externo foi aplicado, mas o que realmente mudou foi o estado interno. Isso leva a uma pergunta desconfortável. Se a mudança veio de dentro, por que não acessá-la conscientemente? Joe então passa a explicar como crenças são formadas. Ele mostra que muitas crenças surgem de experiências únicas, mas emocionalmente intensas. Um evento traumático pode criar uma crença limitante que dura décadas. Da mesma forma, uma experiência profundamente positiva pode gerar uma crença fortalecedora. O cérebro aprende mais rápido quando emoção e atenção estão elevadas. Ele destaca que a maioria das pessoas vive presa ao passado porque o passado foi emocionalmente intenso. O corpo se lembra da emoção mesmo quando a mente tenta seguir em frente. É por isso que simplesmente pensar positivo não funciona. O corpo continua sinalizando ao cérebro que o perigo ainda existe, mantendo o mesmo padrão químico. Joe aprofunda a ideia de que viver constantemente em estresse mantém o corpo em modo de sobrevivência. Nesse estado, energia é desviada de funções como imunidade, regeneração e equilíbrio hormonal. O organismo entra em um ciclo de defesa contínua. Com o tempo, isso pode se manifestar como doença. O placebo funciona, em muitos casos, porque tira a pessoa desse estado de sobrevivência, mesmo que temporariamente. Ele também fala sobre identidade. Quando uma pessoa se define por sua doença, sua dor ou seu problema, ela reforça continuamente esse estado. A linguagem interna, as histórias contadas e os pensamentos recorrentes mantêm o mesmo sinal químico no corpo. O placebo quebra essa identidade por um instante. A pessoa começa a se ver como alguém que pode melhorar. Joe deixa claro que a verdadeira transformação acontece quando essa nova identidade é sustentada ao longo do tempo. Não basta um momento de esperança. É preciso treinar o cérebro e o corpo para aceitarem uma nova versão de si mesmos como normal. Isso exige prática, repetição e consciência. Ele começa então a introduzir práticas mentais e meditativas como ferramentas para acessar o mesmo mecanismo do placebo de forma voluntária. A ideia não é enganar a mente, mas ensiná-la a operar de maneira diferente. Quando a pessoa aprende a entrar em estados de atenção focada e emoção elevada, ela começa a enviar novos sinais ao corpo. Joe explica que, nesses estados, o cérebro entra em padrões de ondas diferentes, mas coerentes e integrados. Isso permite acesso ao subconsciente, onde estão armazenados os programas automáticos. É nesse nível que crenças profundas podem ser alteradas. O placebo funciona porque atinge esse nível sem que a pessoa perceba. A prática consciente permite fazer isso de forma intencional. Ao final desta parte, fica claro que o livro está construindo um raciocínio sólido. Se crenças criam estados biológicos e se estados biológicos mantêm padrões de saúde ou doença, então mudar crenças de forma profunda pode mudar o corpo. O efeito placebo deixa de ser uma curiosidade médica e passa a ser uma prova do potencial humano. Joe prepara o terreno para as próximas partes, onde ele vai mostrar como acessar esse potencial sem depender do acaso, de medicamentos falsos ou de intervenções externas. A proposta é assumir responsabilidade total pela própria biologia por meio da consciência. Nesta etapa do livro, Joe Dispenza começa a unir de forma mais clara ciência e experiência direta. Ele passa a mostrar que o efeito placebo não é apenas um fenômeno psicológico isolado, mas um exemplo visível de como a mente influencia sistemas biológicos profundos. Aqui, ele aprofunda a relação entre sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imunológico, explicando como crenças e emoções modulam esses sistemas continuamente. Joe explica que o cérebro funciona como uma farmácia química.
Dependendo do que penso e sinto, ele libera substâncias específicas que afetam todo o corpo. Pensamentos associados ao medo liberam cortisol e adrenalina. Pensamentos associados à confiança, segurança e bem-estar liberam dopamina, serotonina e endorfinas. Quando esses estados são repetidos, o corpo passa a operar como se estivesse permanentemente sob aquele tratamento químico. O ponto central aqui é que o placebo funciona porque altera esse coquetel químico interno. Quando alguém acredita profundamente que está sendo tratado, o cérebro responde liberando substâncias que promovem alívio, analgesia e equilíbrio. Isso explica por que dores diminuem, inflamações reduzem e sintomas desaparecem mesmo sem intervenção externa real. Joe também explica que o sistema imunológico responde diretamente ao estado emocional. Emoções elevadas fortalecem a resposta imunológica, enquanto estados prolongados de estresse a enfraquecem. Isso não é teoria. Estudos mostram que pessoas otimistas, confiantes e emocionalmente equilibradas tendem a se recuperar mais rápido de doenças. O placebo atua justamente nesse ponto, criando uma mudança emocional suficiente para que o corpo entre em modo de recuperação. Outro aspecto aprofundado nesta parte é o papel da expectativa. Joe deixa claro que expectativa não é desejo vago, é uma antecipação mental do futuro como se ele já estivesse acontecendo. Quando essa expectativa é forte, ela reorganiza o cérebro para agir em coerência com esse futuro esperado. O corpo, mais uma vez, não distingue se essa expectativa se baseia em algo externo real ou em uma crença interna. Joe começa a mostrar que muitas curas espontâneas acontecem quando a pessoa abandona, mesmo que temporariamente, a identidade ligada à doença. A identidade é formada por pensamentos recorrentes, emoções habituais e histórias pessoais. Quando essa identidade é suspensa, abre-se espaço para uma nova organização interna. O placebo funciona como um gatilho que permite essa suspensão. Ele também introduz a ideia de que o ambiente tem um papel importante, mas não determinante. Hospitais, rituais médicos, jalecos brancos e procedimentos aumentam a credibilidade do tratamento e, consequentemente, fortalecem a crença do paciente. Quanto maior a autoridade percebida, maior o efeito placebo. Isso reforça a ideia de que o poder não está no objeto, mas na mente que acredita. Joe começa então a desafiar o leitor de forma mais direta. Ele pergunta, implicitamente, se o cérebro pode produzir mudanças tão profundas apenas por acreditar, por que não aprender a usar esse mecanismo conscientemente? Por que delegar esse poder a médicos, remédios ou circunstâncias externas? Essa pergunta marca uma virada no livro. A partir daqui, Joe começa a introduzir com mais clareza o conceito de condicionamento mental. Ele explica que o cérebro pode ser treinado da mesma forma que o corpo é treinado fisicamente. Repetição, foco e emoção são os 3 elementos fundamentais desse treinamento. Sem emoção, o aprendizado não se fixa. Sem repetição, ele não se consolida. Sem foco, ele se dispersa. Ele também fala sobre a importância de sair do modo analítico excessivo. Quando a mente está constantemente julgando, comparando e duvidando, ela permanece em estados de ondas cerebrais associadas ao controle e à vigilância. O placebo funciona melhor quando a pessoa relaxa esse controle e entra em um estado de aceitação. É por isso que muitas curas acontecem quando a pessoa para de tentar e simplesmente acredita. Joe explica que estados meditativos profundos criam condições semelhantes às do placebo. Nesses estados, a atividade do lobo frontal diminui, reduzindo o senso rígido de identidade. Isso permite que novas informações sejam aceitas pelo subconsciente. É nesse nível que crenças antigas podem ser reescritas. Ele deixa claro que o subconsciente não responde à lógica, mas à experiência. Por isso, visualizar, sentir e experimentar internamente uma nova realidade é mais eficaz do que apenas afirmá-la mentalmente. Quando a pessoa sente a emoção de estar curada, saudável ou inteira, o corpo começa a responder a essa informação. Joe também aborda o medo como o principal bloqueio à mudança. O medo mantém o corpo em alerta constante, impedindo a reorganização interna. O placebo reduz o medo porque cria uma sensação de segurança. A prática consciente busca criar essa mesma segurança sem depender de fatores externos.
Ao final desta parte, o leitor começa a perceber que o efeito placebo não é algo a ser desacreditado, mas compreendido e integrado. Ele é uma demonstração clara de que a mente tem acesso direto aos mecanismos de cura do corpo. A questão central deixa de ser "isso funciona" e passa a ser como aprender a fazer isso de forma consciente, ética e sustentável. Joe prepara o caminho para as próximas partes, onde ele irá aprofundar práticas, estados mentais específicos e exemplos reais de transformação. A ideia de que você é o placebo deixa de ser metafórica e começa a se tornar prática, concreta e aplicável à vida real. Nesta parte do livro, Joe Dispenza começa a aprofundar aquilo que até então vinha sendo preparado de forma conceitual: o treinamento consciente da mente para produzir mudanças reais no corpo. Ele deixa claro que o efeito placebo não é um evento aleatório, mas o resultado de uma sequência específica de processos internos. Quando esses processos são compreendidos, eles podem ser reproduzidos intencionalmente. Joe explica que o primeiro passo para se tornar o próprio placebo é quebrar o vínculo automático com o passado. Ele afirma que a maioria das pessoas vive emocionalmente no passado, mesmo quando acredita estar no presente. O corpo continua reagindo a experiências antigas, porque as emoções associadas a elas ainda estão vivas. Enquanto essas emoções permanecem ativas, o corpo continua enviando ao cérebro o mesmo sinal químico, reforçando a mesma identidade. Ele reforça que não é possível criar um novo futuro mantendo as mesmas emoções de sempre. Emoções são o combustível da identidade. Se continuo sentindo medo, culpa, raiva ou tristeza, estou afirmando biologicamente que nada mudou. O efeito placebo funciona porque cria uma emoção nova, mesmo que temporária. Essa nova emoção sinaliza ao corpo que um novo estado é possível. Joe então começa a falar sobre a importância do desapego do eu antigo. Ele explica que muitas pessoas querem mudar, mas não querem abrir mão da identidade construída em torno da dor, da doença ou do problema. Existe um apego inconsciente ao sofrimento, porque ele se tornou familiar. Abrir mão dele gera insegurança, pois o novo ainda é desconhecido. Nesse ponto, Joe introduz a ideia de que a incerteza é um campo fértil para a mudança. Quando não sei exatamente quem serei sem meus velhos padrões, entro em um estado de abertura. Esse estado é desconfortável, mas poderoso. O cérebro deixa de operar apenas com base em previsões do passado e começa a explorar novas possibilidades. Ele explica que o efeito placebo coloca a pessoa exatamente nesse estado. Ela não sabe como a cura acontecerá, apenas acredita que acontecerá. Essa suspensão da certeza antiga permite que o sistema nervoso se reorganize. A prática consciente busca criar esse mesmo estado de abertura sem depender de fatores externos. Joe aprofunda então o papel da atenção. Ele afirma que onde coloco minha atenção, coloco minha energia. Se minha atenção está constantemente focada nos sintomas, nos problemas ou no diagnóstico, estou alimentando esses circuitos. O placebo funciona porque redireciona a atenção para a expectativa de melhora. Essa simples mudança já altera o funcionamento do cérebro. Ele deixa claro que a atenção sustentada cria estruturas mudáveis no cérebro. Não é a intensidade momentânea que importa, mas a constância. Pequenos momentos diários de foco consciente são mais eficazes do que grandes esforços esporádicos. O cérebro aprende pelo que é repetido. Joe também começa a falar sobre coerência interna. Quando pensamentos, emoções e intenções estão alinhados, o corpo entra em um estado de maior eficiência. Esse estado favorece a cura, o equilíbrio hormonal e a regeneração celular. O efeito placebo gera coerência porque a pessoa acredita, sente e espera o mesmo resultado. Não há conflito interno. Quando existe conflito, por exemplo, pensar positivamente, mas sentir medo, o corpo recebe sinais contraditórios. Isso dificulta a mudança. Por isso, Joe insiste que não basta repetir afirmações, é preciso gerar a emoção correspondente. A emoção é o sinal que convence o corpo. Ele introduz também a ideia de que o cérebro precisa ser ensinado a confiar no novo estado.
No início, o corpo resiste porque o novo é biologicamente desconhecido. Com a prática, esse novo estado começa a se tornar familiar. Quando isso acontece, o corpo deixa de resistir e passa a cooperar. Joe fala ainda sobre a importância de sair do modo de sobrevivência. Estados de sobrevivência mantêm o corpo focado em ameaça, controle e defesa. Nesse modo, o organismo não investe energia em crescimento ou cura. O placebo funciona porque tira a pessoa desse estado, mesmo que por um curto período. A prática consciente busca prolongar esse estado de segurança interna. Ele explica que emoções elevadas como gratidão, amor e alegria são particularmente eficazes porque sinalizam ao corpo que o ambiente é seguro. Quando o corpo se sente seguro, ele ativa mecanismos de reparo. Isso não é espiritualidade abstrata, é fisiologia. Nesta parte do livro, Joe também começa a compartilhar exemplos de pessoas que conseguiram mudanças profundas ao aplicar esses princípios. Embora cada história seja única, o padrão é o mesmo: mudança de crença, mudança emocional, mudança biológica. O fator comum não é o tratamento externo, mas a transformação interna. Ao final desta parte, fica cada vez mais claro que você é o placebo é um convite à autorresponsabilidade radical. Joe não promete controle absoluto sobre a vida, mas mostra que grande parte da experiência humana é moldada internamente. O efeito placebo deixa de ser uma exceção e passa a ser uma demonstração do potencial latente em todos nós. Ele prepara o leitor para as próximas etapas, onde o foco se volta ainda mais para a prática consciente, para estados mentais específicos e para a consolidação de uma nova identidade. A ideia central se fortalece. A mente, quando treinada, pode se tornar o mais poderoso agente de transformação disponível. Nesta fase do livro, Joe Dispenza aprofunda de maneira decisiva a relação entre mente consciente e mente inconsciente. Ele deixa claro que o maior obstáculo para a mudança não está na falta de informação, mas no fato de que o corpo foi condicionado a viver em determinados estados emocionais por tanto tempo que passou a considerá-los normais. Assim, mesmo quando a mente consciente decide mudar, o corpo resiste, tentando restaurar o equilíbrio químico conhecido. Joe explica que o inconsciente é treinado principalmente por repetição emocional. Sempre que uma emoção é sentida repetidamente, ela cria uma assinatura química no corpo. Com o tempo, essa assinatura se torna familiar e o organismo passa a buscá-la automaticamente. É por isso que pessoas continuam recriando as mesmas situações, relacionamentos e problemas, não porque querem sofrer, mas porque o corpo está condicionado a certos estados internos. Aqui, o efeito placebo ganha ainda mais relevância. Quando uma pessoa acredita profundamente que algo externo vai curá-la, o corpo entra temporariamente em um estado químico diferente. Esse novo estado rompe o condicionamento antigo. Joe enfatiza que esse rompimento é a verdadeira chave da transformação. O placebo não cura porque é falso. Ele cura porque cria uma experiência interna nova o suficiente para quebrar o ciclo antigo. Joe então introduz com mais clareza a ideia de que a mudança real acontece quando o corpo aprende a aceitar um novo estado emocional como normal. Enquanto um novo estado parecer estranho, o corpo tentará voltar ao antigo. Por isso, ele insiste que a prática precisa ser contínua. Não basta sentir gratidão uma vez, é preciso treinar o corpo a viver nesse estado repetidamente. Ele explica que o corpo aprende mais lentamente do que a mente. A mente pode entender algo em minutos, o corpo pode levar semanas ou meses para se adaptar. Esse descompasso gera frustração em muitas pessoas, que desistem cedo demais. Joe reforça que persistência não é insistência cega, mas compromisso com o processo. Outro ponto importante desta parte
é a explicação sobre como o cérebro cria uma imagem interna de quem acreditamos ser. Essa imagem é construída a partir de memórias, emoções e experiências passadas. Sempre que ajo, penso ou sinto, estou reforçando essa autoimagem. O placebo funciona porque, por um momento, a pessoa se vê como alguém que pode melhorar, se curar ou mudar. Essa nova autoimagem gera respostas biológicas diferentes. Joe destaca que a identidade é um programa, e programas podem ser reescritos. Mas, para isso, é preciso sair do modo automático. A maior parte do dia, as pessoas funcionam de forma inconsciente, reagindo a estímulos externos. Para se tornar o próprio placebo, é necessário interromper essas reações automáticas e escolher conscientemente novos estados internos. Ele fala então sobre a importância do silêncio interno. Quando a mente está constantemente ocupada com pensamentos repetitivos, não há espaço para um novo. O placebo funciona melhor quando a pessoa entra em um estado de relaxamento profundo, onde o ruído mental diminui. É nesse espaço que novas informações podem ser aceitas pelo sistema nervoso. Joe explica que práticas meditativas ajudam exatamente nisso, desacelerar as ondas cerebrais e reduzir a rigidez da identidade. Quando isso acontece, o subconsciente se torna mais acessível, e é no subconsciente que estão os programas que governam o corpo. O placebo age nesse nível sem que a pessoa perceba. A prática consciente busca fazer isso de forma intencional. Ele também aborda o papel da emoção antecipatória. Quando alguém sente gratidão ou alívio antes da cura acontecer, está enviando ao corpo a mensagem de que o evento já ocorreu. O corpo responde a essa mensagem como se fosse real. Esse é um dos mecanismos mais poderosos do efeito placebo, a antecipação emocional do resultado desejado. Joe deixa claro que isso não é auto-engano, é treinamento neurológico. O cérebro não diferencia bem entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada, acompanhada de emoção. Por isso, ensaiar mentalmente novos estados, sentir emoções elevadas e sustentar atenção focada cria mudanças reais. Nesta parte, ele também alerta para a importância de não misturar o novo com o velho. Muitas pessoas tentam mudar mantendo hábitos mentais antigos. Isso gera conflito interno. Para que o placebo interno funcione, é preciso coerência. Pensar, sentir e agir em alinhamento com o novo estado desejado. Joe reforça que o medo é o principal sabotador desse processo. O medo mantém o corpo em alerta e impede a reorganização interna. Por isso, aprender a relaxar conscientemente, mesmo diante da incerteza, é fundamental. O placebo funciona porque cria uma sensação de segurança. A prática consciente precisa gerar essa mesma sensação internamente. Ao final desta parte, o leitor já começa a perceber que se tornar o próprio placebo não é algo místico ou distante. É um processo treinável, baseado em princípios claros: consciência, emoção, repetição e coerência. Joe prepara o terreno para aprofundar ainda mais esses princípios nas próximas partes, entrando em estados mentais específicos, exemplos mais detalhados e a consolidação definitiva da mudança. Nesta etapa do livro, Joe Dispenza começa a integrar tudo o que foi apresentado até agora em uma compreensão mais madura sobre identidade, consciência e mudança duradoura. Ele deixa claro que o verdadeiro desafio não é produzir um momento isolado de transformação, mas sustentar um novo estado interno ao longo do tempo. O efeito placebo mostra que a mudança é possível. O treinamento consciente mostra como torná-la estável. Joe explica que a maior parte das pessoas tenta mudar a partir da mesma identidade que criou o problema. Elas querem pensar diferente, mas continuam sentindo da mesma forma. Querem agir diferente, mas mantêm as mesmas reações emocionais. Esse desalinhamento faz com que o corpo rejeite a mudança. Para o corpo, aquilo que é familiar é seguro, mesmo que seja doloroso. Ele reforça que o corpo não muda porque entende, mas porque aprende. E o aprendizado corporal acontece por experiência repetida.
Sempre que entro conscientemente em um novo estado emocional e sustento esse estado por algum tempo, estou ensinando ao corpo que uma nova forma de ser é possível. O placebo funciona porque cria uma experiência emocional intensa que marca o corpo. A prática consciente busca criar essas experiências de forma voluntária e repetida. Joe aprofunda a ideia de que a mente consciente precisa se tornar líder e não refém da mente inconsciente. A mente inconsciente governa hábitos, emoções automáticas e respostas fisiológicas. Quando não há consciência, ela assume o controle. Tornar-se o próprio placebo significa assumir o comando desse sistema, treinando-o com novas informações e novas experiências internas. Ele explica que isso exige presença. Sempre que ajo de forma inconsciente, reforço o passado. Sempre que ajo com presença, crio algo novo. A presença interrompe o ciclo automático entre estímulo e resposta. Nesse espaço de interrupção, surge a possibilidade de escolha. Essa escolha, quando repetida, se transforma em um novo padrão neural. Joe também fala sobre a importância de abandonar o papel de vítima. Enquanto a pessoa acredita que sua condição é causada exclusivamente por fatores externos, ela entrega seu poder. O placebo funciona porque devolve temporariamente esse poder à pessoa. Ela acredita que algo vai mudar e essa crença ativa seus próprios recursos internos. Tornar-se o próprio placebo é assumir esse poder de forma permanente. Ele aprofunda a relação entre emoção e sinalização celular. Emoções não ficam apenas na mente. Elas são mensagens químicas que circulam pelo corpo. Células possuem receptores que respondem a essas mensagens. Quando vivo constantemente em estresse, minhas células se adaptam a esse ambiente químico. Quando vivo em estados elevados, elas se adaptam a outro ambiente. Com o tempo, essa adaptação influencia saúde, energia e vitalidade. Joe deixa claro que isso não significa ignorar tratamentos médicos ou negar a realidade física. Significa complementar qualquer abordagem com uma mudança interna profunda. O efeito placebo mostra que a biologia responde à mente. A prática consciente ensina a usar isso com responsabilidade. Ele também aborda o papel da disciplina emocional. Muitas pessoas conseguem acessar estados elevados por alguns minutos, mas retornam rapidamente ao velho padrão quando algo desafia suas expectativas. Joe explica que esse é o momento mais importante do treinamento. É justamente quando algo dá errado que o cérebro é testado. Se consigo manter coerência mesmo sob pressão, estou realmente mudando. Outro ponto importante desta parte é a ideia de autoimagem futura. Joe sugere que, para se tornar o próprio placebo, é necessário criar uma imagem clara de quem estou me tornando. Essa imagem não deve ser apenas visual, mas emocional. Como essa versão futura se sente? Como pensa? Como reage? Quanto mais real essa imagem se torna internamente, mais o cérebro começa a reorganizar o comportamento para se alinhar a ela. Ele explica que o cérebro funciona melhor quando tem um modelo claro a seguir. Sem esse modelo, ele volta aos padrões antigos. O placebo cria um modelo temporário de cura ou mudança. A prática consciente busca manter esse modelo ativo até que ele se torne identidade. Joe também reforça a importância do ambiente interno em relação ao ambiente externo. Mesmo que o mundo não mude imediatamente, a forma como respondo a ele pode mudar agora. Essa mudança interna, mantida ao longo do tempo, acaba inevitavelmente produzindo mudanças externas, não por força, mas por coerência. Nesta parte, ele começa a deixar claro que o verdadeiro objetivo do livro não é apenas cura física, mas transformação de consciência. Cura é um efeito colateral de um estado interno mais integrado. Quando mente e corpo entram em coerência, o organismo tende naturalmente ao equilíbrio. Ao final desta parte, a mensagem central se fortalece. O efeito placebo não é uma ilusão. Ele é evidência do poder da mente treinada. Tornar-se o próprio placebo é aprender a acessar esse poder de forma consciente,
repetida e sustentável. É deixar de depender de permissões externas e assumir responsabilidade pela própria experiência interna. Joe prepara o leitor para as etapas finais do livro, onde ele irá integrar exemplos reais, estados de consciência mais elevados e a consolidação definitiva dessa nova forma de viver. O caminho está claro: consciência, emoção, repetição e presença. Nesta fase do livro, Joe Dispenza conduz o leitor para um entendimento ainda mais refinado sobre como a mudança real acontece quando a consciência deixa de ser apenas intelectual e passa a ser vivida. Ele reforça que não basta compreender conceitos, é necessário incorporá-los no nível da experiência. O corpo precisa sentir a verdade antes de aceitá-la como nova realidade. Joe enfatiza que a maioria das pessoas vive em um estado constante de sobrevivência. Pensamentos repetitivos, emoções de baixa frequência e reações automáticas mantêm o corpo preso ao passado. Mesmo quando alguém deseja mudar, continua biologicamente ancorado nos mesmos circuitos, porque não abandona o estado emocional que sustenta essa identidade antiga. O corpo, nesse sentido, torna-se a mente do passado. Ele aprofunda a ideia de que o efeito placebo ocorre quando há uma interrupção momentânea desse estado de sobrevivência. Quando a pessoa acredita profundamente que algo externo irá curá-la, o corpo entra em um novo estado químico, ainda que temporário. Esse novo estado permite que processos de autorregulação e reparo sejam ativados. A prática consciente busca produzir essa interrupção sem depender de fatores externos. Joe introduz com mais clareza o conceito de coerência mente-coração-corpo. Quando pensamentos elevados se alinham a emoções elevadas, o sistema nervoso entra em harmonia. Nesse estado, o corpo deixa de gastar energia lutando contra si mesmo e passa a direcioná-la para crescimento e regeneração. A coerência não é apenas emocional, mas fisiológica. Ele explica que, biologicamente, o corpo não distingue entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada, desde que haja emoção envolvida. Isso é fundamental para entender por que visualizações acompanhadas de sentimentos genuínos podem produzir mudanças reais. O cérebro interpreta essas experiências internas como se estivessem acontecendo no ambiente externo. Joe reforça que a imaginação, quando guiada pela consciência, não é fantasia, mas um ensaio neurológico. Cada vez que uma pessoa ensaia mentalmente uma nova forma de agir, pensar ou sentir, ela está criando e fortalecendo circuitos neurais correspondentes. Com repetição suficiente, esses circuitos se tornam mais fortes do que os antigos. Nesta parte, ele também aborda a importância de atravessar o desconforto. Toda mudança verdadeira envolve um período de instabilidade. Quando o cérebro deixa de operar no padrão conhecido, ele entra em um estado de incerteza. Muitas pessoas interpretam esse desconforto como sinal de que algo está errado e retornam ao velho padrão. Joe afirma que, na verdade, esse desconforto é sinal de que a mudança está ocorrendo. Ele descreve esse momento como a zona neutra, onde a antiga identidade começa a se dissolver, mas a nova ainda não se consolidou. Permanecer consciente nesse espaço exige coragem, disciplina e confiança. É nesse ponto que muitos desistem, porque o corpo pede o retorno ao conhecido. Tornar-se o próprio placebo significa atravessar essa fase sem retroceder. Joe também aprofunda o papel do significado pessoal. O placebo funciona melhor quando a pessoa atribui um significado poderoso à intervenção. Da mesma forma, a prática consciente se fortalece quando a pessoa conecta sua transformação a algo maior do que ela mesma. Propósito, serviço, amor ou transcendência. Quanto maior o significado, maior a energia emocional envolvida. Ele destaca que emoções elevadas como gratidão, compaixão e amor têm um impacto profundo na fisiologia.
Essas emoções produzem um ambiente interno que favorece a cura e a reorganização. Não se trata de fingir sentimentos positivos, mas de cultivá-los deliberadamente até que se tornem autênticos. Joe começa a integrar relatos de pessoas que conseguiram mudanças profundas ao aplicar esses princípios de forma consistente. Embora os detalhes variem, o padrão é sempre o mesmo: mudança de pensamento, mudança emocional, repetição e manutenção da consciência mesmo diante de desafios. Esses exemplos reforçam que o efeito placebo não é exceção, mas uma capacidade humana universal. Ele também fala sobre responsabilidade radical. Ao perceber que seus pensamentos e emoções moldam sua biologia, a pessoa não pode mais se esconder atrás da ignorância. Isso pode ser libertador ou assustador. Liberta porque devolve o poder, assusta porque elimina desculpas. Tornar-se o próprio placebo é aceitar essa responsabilidade sem culpa, mas com maturidade. Joe deixa claro que isso não significa controlar cada pensamento obsessivamente. Significa desenvolver consciência suficiente para perceber quando se está retornando ao velho padrão e gentilmente redirecionar a atenção. A prática não é perfeição, mas consistência. Nesta parte, ele reforça que o tempo deixa de ser um fator limitante quando o estado interno muda. O corpo responde mais rapidamente quando a coerência é profunda. Muitas pessoas acreditam que mudanças levam anos porque continuam reforçando o mesmo estado interno enquanto esperam resultados diferentes. Quando o estado muda, o tempo parece se acelerar. Ao avançar para o final desta parte, Joe conduz o leitor a uma compreensão mais espiritual, embora fundamentada em neurociência. Ele sugere que quando a mente se silencia e o corpo entra em coerência, a pessoa acessa um campo de possibilidades maior do que sua identidade limitada. Nesse campo, novas informações podem ser integradas com mais facilidade. Ele não apresenta isso como crença, mas como experiência direta relatada por muitos praticantes. Quando o eu antigo se dissolve temporariamente, surge espaço para algo novo emergir. Esse estado é profundamente transformador e frequentemente associado a insights, curas e mudanças duradouras. A mensagem central desta parte se consolida. A verdadeira transformação não acontece pela força, mas pela entrega consciente a um novo estado de ser. O placebo mostra que o corpo responde à mente. A prática mostra que a mente pode ser treinada. A repetição transforma exceção em padrão. Joe prepara o leitor para a fase final do livro, onde ele irá integrar tudo em uma visão completa de transformação humana. O leitor já não é mais um observador curioso, mas um participante ativo do próprio processo de mudança. Na etapa final do livro, Joe Dispenza integra todos os conceitos apresentados anteriormente em uma visão unificada da transformação humana. Ele deixa claro que o verdadeiro objetivo não é apenas curar sintomas ou alcançar estados temporários de bem-estar, mas sim mudar o estado de ser de forma duradoura. Tornar-se o próprio placebo significa viver de modo consciente, intencional e alinhado com uma nova identidade interna. Joe reforça que o ponto central de toda mudança está na quebra do ciclo pensamento-emoção-comportamento, que mantém a pessoa presa ao passado. Enquanto os pensamentos continuarem os mesmos, as emoções seguirão familiares e o corpo continuará respondendo como sempre respondeu. A libertação começa quando a pessoa percebe esse ciclo em tempo real e escolhe interrompê-lo antes que se complete. Ele explica que essa interrupção não ocorre por força de vontade isolada, mas por presença. A consciência aplicada ao momento presente impede que o corpo seja automaticamente dominado por memórias emocionais antigas. Nesse estado de atenção plena, a pessoa deixa de reagir e passa a responder. Essa diferença é sutil, porém transformadora. Joe aprofunda a ideia de que a personalidade cria a realidade pessoal. Traços de personalidade são, na prática, padrões emocionais e comportamentais repetidos ao longo do tempo. Quando esses padrões se estabilizam, eles se tornam a identidade do indivíduo.
Mudar a realidade externa exige, inevitavelmente, mudar esses padrões internos. Ele afirma que o corpo precisa ser convencido emocionalmente, não apenas intelectualmente. Saber que algo é possível não é o mesmo que sentir que é possível. O sentimento é o sinal que informa ao corpo que uma nova experiência está acontecendo. Por isso, emoções elevadas desempenham um papel fundamental na consolidação da mudança. Joe retoma o conceito de ensaio mental com emoção, explicando que quando a pessoa pratica mentalmente uma nova forma de ser e a associa a sentimentos elevados, ela está treinando o corpo para um futuro ainda inexistente. Esse treinamento cria familiaridade com um novo estado, reduzindo a resistência do corpo quando a mudança começa a se manifestar no mundo externo. Nesta fase do livro, ele enfatiza que a prática diária é o que transforma conhecimento em sabedoria incorporada. Não se trata de repetir técnicas mecanicamente, mas de entrar no estado correto. A intenção sem emoção não gera mudança. A emoção sem intenção se dissipa. A combinação consciente das duas é o que sustenta a transformação. Joe também aborda a importância da autorregulação emocional em situações desafiadoras. Ele explica que o verdadeiro teste da mudança não ocorre durante a meditação, mas no cotidiano. Quando a pessoa é confrontada por antigos gatilhos e ainda assim consegue manter um novo estado interno, a mudança se consolida biologicamente. Ele descreve isso como manter a coerência sob pressão. Nesse momento, o cérebro e o corpo recebem a prova definitiva de que a nova identidade é real. Cada vez que a pessoa responde de forma diferente a uma situação antiga, novos circuitos neurais se fortalecem, enquanto os antigos se enfraquecem. Joe reforça que recaídas não significam fracasso. Elas fazem parte do processo. O importante é perceber rapidamente o retorno ao antigo estado e escolher conscientemente voltar ao novo. Essa capacidade de autoobservação é um dos maiores indicadores de progresso. Ele também discute a ideia de autonomia interna. Tornar-se o próprio placebo é deixar de depender exclusivamente de fatores externos para se sentir completo, seguro ou curado. Isso não significa rejeitar ajuda externa, mas compreender que o poder primário de mudança está dentro da própria consciência. Na conclusão do livro, Joe aborda uma dimensão mais ampla da experiência humana. Ele sugere que, ao silenciar a mente analítica e dissolver temporariamente a identidade limitada, a pessoa acessa um campo de possibilidades mais vasto. Nesse estado, informações novas podem ser integradas com mais facilidade e mudanças profundas podem ocorrer de maneira espontânea. Ele descreve esse processo não como algo místico no sentido superficial, mas como um estado natural da mente quando ela deixa de estar condicionada ao passado. Muitas experiências relatadas de cura, insight e transformação surgem exatamente nesse espaço de ausência do eu antigo. Joe também enfatiza que o amor, a gratidão e a compaixão não são apenas emoções agradáveis, mas estados organizadores do sistema nervoso. Quando esses estados se tornam habituais, o corpo opera em um modo de crescimento em vez de sobrevivência. Isso altera profundamente a saúde, a percepção e a forma como a pessoa interage com o mundo. Ele conclui reforçando que o efeito placebo não é um truque da mente, mas uma evidência do potencial humano ainda pouco explorado. Se a crença inconsciente pode gerar doença, ela também pode gerar cura. A diferença está na direção e na consciência aplicada. O livro termina com uma mensagem clara. Ninguém está condenado a repetir o passado indefinidamente. A biologia não é um destino fixo. A genética não é uma sentença. O cérebro e o corpo estão constantemente se reorganizando em resposta àquilo que a mente acredita ser verdade. Tornar-se o próprio placebo é assumir o papel ativo nesse processo. É escolher pensamentos mais elevados, cultivar emoções coerentes e sustentar a atenção no presente.
É deixar de esperar que algo externo salve ou transforme, e reconhecer que a transformação começa internamente. Joe encerra reforçando que a mudança verdadeira acontece quando o novo estado de ser se torna mais familiar do que o antigo. Quando isso ocorre, a realidade externa inevitavelmente acompanha. O indivíduo não apenas experimenta momentos de cura ou expansão, mas passa a viver a partir de uma identidade renovada. A obra se fecha com a compreensão de que consciência, quando aplicada com intenção e repetição, tem o poder de remodelar o cérebro, o corpo e a vida. O placebo deixa de ser um fenômeno raro e passa a ser uma habilidade treinável. O leitor não termina o livro apenas informado, mas convidado a viver de maneira diferente.